Hoje nós estamos aqui com o Sandro, que vocês também devem conhecer como Eu Sou Infinito. Ele lançou recentemente um mangá no Vidibara, o Laços, e agora ele está com uma campanha de financiamento coletivo para lançar o seu segundo mangá, o Contos de Inframundo. Então vamos começar perguntando: de onde veio o nick Eu Sou Infinito? Nossa, esse nome, eu tinha pensado nele lá em 2017, quando eu tinha recém começado esse trabalho de ilustrador na internet, freelancer e quadrinista. E com ele eu tinha um objetivo assim: o que eu quero que o pessoal ache da minha arte ao ver para esse pseudônimo que eu criei? Que eu quero expressar o infinito que tem dentro de mim. Daí foi assim que eu criei esse nome. Foi algo bem clichê mesmo, parece não sei. Nick Dorf. Bem coisa de adolescente mesmo. Mas não, na época eu acho que eu já estava com 19 anos já. Como você começou a trabalhar como ilustrador? Eu fui otaquinho, então desde sempre eu queria estar criando quadrinho, estava fazendo mangá. E lá por volta de 2017 eu conheci a plataforma do Tapas e eu descobri que era possível você estar fazendo quadrinho, mas você não precisava necessariamente estar publicando ele no formato físico, que são as webcomics. Você pode estar fazendo quadrinho e postando na internet para outras pessoas lerem. Quando eu descobri isso, eu pensei assim: nossa, tá aí a minha oportunidade, eu posso estar começando a fazer quadrinho aqui. Daí naquela época eu já tinha o roteiro de Laços escrito, que foi o meu primeiro web quadrinho. Eu já tinha começado a fazer a arte, a rascunhar algumas páginas. Daí, em janeiro de 2018, eu comecei a fazer a publicação do Tapas e fui muito bem recebido. Assim, aos poucos, o número de visualização e de leitores foi crescendo. E isso foi o que me motivou bastante. Também nessa época eu comecei não apenas a estar fazendo o web quadrinho e postando, mas eu também comecei a fazer essa carreira de freelancer, aceitando pedidos de desenho, postando algumas ilustrações, principalmente no Facebook na época. Hoje meu Facebook ele tá um pouquinho abandonado. Troquei pelo Insta, desculpa. Você está meio tóxico, né? Daí foi assim que eu comecei. E assim, eu nunca tive problemas com... problemas financeiros todo mundo tem, né? Só que em escalas diferentes. Mas eu fui conciliando, porque na época que eu comecei a trabalhar como ilustrador foi a época que eu comecei a dar aulas. No mesmo ano que eu comecei, eu peguei aula no PSS, num Selem da cidade daqui de perto. E eu comecei a dar aula de espanhol também em um colégio particular, no colégio que eu estudei quando eu era criança. E assim, era dar aula em 2 colégios, para várias turmas, e a faculdade de noite, e tá trabalhando, fazendo as ilustrações, e tá trabalhando, fazendo quadrinho, então o negócio virou um bolo. Mas assim, eu consegui superar aquele ano, continuei e tô aqui hoje. Como foi seu aprendizado como desenhista? Então, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo desenho desde quando eu era criança. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um quadro negro enorme na casa da minha avó, que eu passava o dia inteiro desenhando. Aí eu passei, assim, evoluindo aos poucos. Mas eu só comecei a estudar sério mesmo o desenho, a ver alguns estudos de anatomia, perspectiva, uso de cores, quando eu estava no começo da faculdade de Letras e Espanhol, mas daí eu queria dar uma aperfeiçoada nos conhecimentos para eu estar trabalhando algum dia profissionalmente com isso. Daí eu comecei a fazer uns estudos, sempre por conta própria, eu não fiz nenhum curso até hoje, mas eu gostaria de fazer algum curso de desenho, usos de cores, algo mais profissional um dia, mas a gente tem que esperar um pouquinho essa crise passar, ter dinheiro no meu bolso para eu estar fazendo isso. Mas tudo que eu sei até hoje eu aprendi sozinho, assistindo Speed Paint do YouTube, assistindo outras pessoas desenhando em lives do Instagram, só no sofrimento, no suor e no ódio, sozinho. Quais artistas influenciaram a sua arte? A primeira referência de quadrinho nacional que eu tive foi o artista Dani Bolim, que eu amo muito até hoje. Todo o conteúdo que ele posta, desde as artes até os quadrinhos que ele faz. Eu acompanhei a página dele lá desde 2016, há muito tempo, e foi a minha primeira referência, um quadrinho nacional.
Aí também tem o Mário César, colega nosso. Nossa, a obra dele, o Meditakura, é até hoje um marco pra mim também. Uma bíblia pra mim. Nossa, é uma bíblia, porque ele trata de assuntos também muito sérios ligados à homofobia, assim como Laços. Então, assim, as duas obras estão meio que casadinhas, conectadas igual duas lésbicas fazendo tesourinha. Perfeito. E tem o André Inácio, outro colega meu também, eu amo muito o trabalho dele, porque ele faz um estilo chibi que é muito fofo, é muito único, e a obra dos quadrinhos dele, principalmente Aquafine, que está disponível no Tapas, é muito inspirador, com o que a gente pode dizer, com obras fantásticas, um romance incrível. E na área de artista nacional que trabalha com ursinhos, porque viver sem arte ursinha não dá. É impossível. Quem vive sem eu não entendo como. Que é o meu colega Marco Bin. Eu amo muito o trabalho dele. Eu também. Ai, coraçãozinho pra todo mundo que eu citei agora. Ele faz umas artes ursinhas muito lindas, muito bem feitas, muito inspiradoras. E eu conheci ele também a partir do quadrinho dele, Bear Fantasy, que ele postou no Tapas. A grande parte dessa galera eu conheci no Tapas mesmo. Tapas foi uma maravilha pra mim. Embora hoje em dia ele esteja complicando pra quem faz conteúdo homoerótico ou pra quem faz conteúdo que não seja postado em língua inglesa, né? Ai, Tapas, não dá pra te defender agora. Foi uma boa época quando ele era menos do que ele é hoje. Nossa, quando ele criou aquela coisa de meio que bloquear o conteúdo erótico do aplicativo deles, eu falei, nossa, gente, eu não acredito nisso. O alcance nosso diminuiu drasticamente. Não porque a web quadrinho que eu postava lá tivesse conteúdo erótico, mas é porque ele tinha algumas páginas que, por exemplo, eram para maiores de 18, porque tinham cenas relacionadas a suicídio, coisas que poderiam ser gatilho, então eu tinha que dar colocando lá marcações para maiores de idade, mas é isso, Tapas coloca todo mundo no mesmo balaio e só por causa disso o alcance nosso diminuiu bastante dentro da plataforma, infelizmente. Desde que começou a trabalhar com desenhos mais picantes, você teve algum problema com as redes sociais? Olha, essa pergunta é muito gatilho, porque eu passei 2 vezes por problemas relacionados a isso no Instagram. Eu fui bloqueado pela plataforma 2 vezes só esse ano. Foi desesperador, e até hoje eu não sei o motivo de ter passado por isso, mas eu acho que foi por causa do meu conteúdo, porque a partir de dezembro do ano passado pra cá eu comecei a postar bem mais homoerótico. Eu comecei a postar bem mais homoerótico de dezembro pra cá do que eu postava antes. Bem mais, e talvez isso tenha sido algum motivo, ou talvez não sei. Essas plataformas elas nunca são claras com relação a por que elas fazem determinadas ações. No Facebook eu nunca tive esse problema, porque eu sempre evitei postar esse tipo de conteúdo sem censura lá, e por isso também eu acabei criando um Twitter, que no meu Twitter ele é focado só pros homoeróticos, o pornozão ou as coisas mesmo sem censura. Lá só tem isso, coisa que eu não posso estar postando no Instagram ou no Facebook, porque alguns minutinhos depois eu já posso ser banido. Então isso é bem preocupante, tem que tomar cuidado. Infelizmente as redes sociais hoje elas são burras, muito burras, porque, gente, quem hoje em dia atura entrar num Facebook, passar, não sei, 10 minutos da sua vida lá e não sair estressado? É complicado, é muito complicado, e isso só tem a piorar. Mas eu acho que num futuro próximo nós teremos aí algumas plataformas novas que podem estar substituindo essas e que podem, assim, fazer o mínimo de escutarem as vozes que deveriam ser mais escutadas e parar de estar disseminando conteúdo de ódio, coisas que, por exemplo, o Facebook não está fazendo, porque eles acham que você está fazendo um discurso fascista ou nazista, está dentro do seu direito de se expressar. Aí não dá, né? O Zuckerberg tá fodendo muito com a gente. Depois você coloca uns negocinho de censura, porque, desculpa, na hora que eu tô fazendo a crítica negativa, é quase impossível não estar soltando palavrão. Não, o vídeo tá sendo monetizado, então não tô nem aí.
Ah, aquele cuzão que controla o Facebook, pau no cu dele. Quadrinhos e política andam juntos? Cara, eles andaram juntos desde que o quadrinho apareceu no mundo até hoje. Gente que acha que tá fazendo um quadrinho, muitos quadrinhos por aí acha que o quadrinho dele não tem nada a ver com política. E, gente, isso é uma mentira, porque todo ato nosso é político, principalmente a arte e todas as formas com as quais ela se expressa. Então o quadrinho, ele tem sim alto teor político, mesmo aqueles que você pode olhar e, não sei, pode parecer algo meio besta, algo meio raso, mas a gente pode estar usando de tudo hoje com conteúdo para estar fazendo movimentos políticos. E a gente tem que estar consciente disso, principalmente nós, criadores de conteúdo e quadrinista, porque a gente tem uma grande responsabilidade nas mãos criando esse conteúdo e tá colocando ali o nosso viés político, aquilo que a gente acredita. E, nossa, é muita responsabilidade mesmo, porque todo ato é político e a gente tá participando dele. Então, só para localizar um pouquinho a crítica que eu vou fazer agora. Eu sou de extrema esquerda, sabe, o marxismo revolucionário defendido pela Rita Von Hunt, a minha professora linda, maravilhosa, adoro ela. Então, assim, eu critico muito as ações do centrão, muito as ações da direita, e principalmente dos artistas e quadrinistas nacionais que são desses dois polos, do centro e da direita, porque muitos deles não querem estar tratando sobre muitos assuntos nas suas obras, ou quando escolhem tratar sobre alguma coisa, acabam falando merda, acabam falando um conteúdo raso, de forma errada, inconsequente e irresponsável. Qual a importância da grande variedade de corpos no seu trabalho? Em Laços, por exemplo, o protagonista é bem diferente do que costumam ter em outros quadrinhos LGBTQ. Se eu fosse classificar o André no começo do quadrinho, ele seria aquele personagem que, se tivesse um Instagram, postaria lá foto achando que é malhado, mas não, ele é apenas seco, magrelo, explicado. Mas tem um motivo, mas ele é bem padrãozinho mesmo, mas tem um motivo por trás dele ser padrão. Tudo tem um motivo dentro do quadrinho de Laços. O fato dele ser branco, o fato dele ser de uma família classe média alta, tudo isso está dentro de uma crítica. Ô cebolinha da vida. Qual a importância da desconstrução da masculinidade e variedades físicas no seu trabalho? Então, o que me levou a fazer tudo dessa forma é um gosto próprio, porque eu me sinto dentro desse modelo de homens que são padrões, são mega dentro do padrão, tem um corpo padrão, que tem uma cor de pele padrão. Porém, mesmo que esses homens se encaixem dentro dessa caixinha padrão de aparência, masculina e heteronormativa, não se sentem incluídos dentro da caixinha heteronormativa com relação à forma como a gente performa a nossa masculinidade ou o nosso gênero. Não somos, por exemplo, mega viris, gostamos de umas coisas kawaii desu da vida, não escutamos Metallica, escutamos Chiari Pamiu. E essas coisas que muitas vezes a sociedade relaciona à feminilidade são o que mais, podemos dizer assim, que mais nos representa. E isso eu acho muito importante, porque não existe só um molde de masculinidade por aí. Existem várias formas de você performar isso. Seja nos seus gostos, a forma como você anda. Você cruza as pernas? Como você cruza as pernas em público? Que tipo de música você escuta? Como você fala? Qual é a entonação da sua voz? É grave? É fina? Sobre o que você gosta de conversar com os outros? Como você se veste? Você se veste tudo de preto, mas regatona pra exibir o corpo padrão? Você gosta de roupas floridas? Você gosta de usar rosa, shortinho? Você usa saia, vestido, tênis? A gente tem aí uma variedade muito grande de formas para nos expressarmos. Por que a gente tem que se prender apenas a um padrão heteronormativo? E isso é algo que eu amo. Ursos, fofinhos, bonitinhos,
que não se prendem a esses padrões heteronormativos que acabam muito com o nosso psicológico, porque nessa sociedade qualquer coisa que seja relacionada à mulher é algo pejorativo, é algo que tem que ser ridicularizado, é algo que tem que ser excluído, é algo que tem que ser morto. Daí tá aí a importância de nos expressarmos da forma que nós queremos, da gente estar representando isso também na arte, porque não existe essa coisa de existirem homens que sejam construídos 100% a partir do aspecto homem. Porque isso, primeiro, é uma farsa, e depois que é impossível. Porque nós somos mesclas de várias coisas que não podem ser colocadas em caixinhas. E como você vê as padronizações na cultura bara e LGBT? Tem uma coisa que eu preciso falar sobre a cultura bara, sobre a cultura homoerótica, principalmente no ramo da ilustração digital e da produção de quadrinhos e mangás bara, é que essa cultura ela é tóxica, muito tóxica. Porque o que é o bara hoje, para muita gente, é a retratação de algo que é impossível, que é a existência apenas de homens que são ou fortões, que são padrões, que são brancos, que são viris, másculos, que não têm nenhum traço de feminilidade, que são construídos 100% a partir de um esquema macho-alfa, que têm os seus corpos mega sexualizados e que eles unicamente têm um objetivo da vida, que é buscar sexo irresponsável com outros homens que são iguais a eles. O que realmente é broxante é você só ver isso quando você abre um Instagram da vida, quando você vai procurar o conteúdo de algum artista homoerótico famosinho por aí, porque a maioria só trabalha com isso. Não tem preto, não tem trans, não tem periférico, não tem pobre, não tem afeminado, não tem gordo. Cadê esse pessoal? Não existe só um tipo de homem por aí a ser retratado. Porque esse povo quer sempre se prender a esse padrão de corpo, que na maioria das vezes é algo que eles querem fantasiar para si mesmos, mas nem mesmo eles, esses artistas, se encaixam dentro desse padrão. Então por que a gente tem que continuar com isso? Por que a gente não desconstrói esses padrões na nossa arte para fazer algo muito mais interessante? Qual a diferença de expor em eventos geeks e na PocCon? Tem uma diferença muito grande de você ir num evento que é de temática geral, de quadrinhos, para um evento que tem a temática voltada para a comunidade LGBT. A receptividade é diferente. A forma como as pessoas se expressam e conversam com você como artista também é muito diferente e é única. A PocCon até hoje é o evento que eu mais gostei de ir. Foi onde eu mais me senti parte de um todo, onde as pessoas mais foram mais receptivas, fofas, amigáveis. Tinha gente que vinha, queria dar abraço, conhecer, conversar, coisa que acontecia muito pouco em outros eventos gerais. Mas eu não posso estar falando muito também porque eu não fui a muitos eventos. Essa vida de ir para eventos para vender a minha arte eu comecei apenas no ano passado. E eu não pude continuar esse ano até porque todos os eventos desse ano foram cancelados por causa da pandemia. E isso foi bem triste. O nosso ano flopou muito feio esse ano, de uma forma assim desesperadora, porque eu tinha uma listinha cheia de eventos que eu queria estar indo esse ano. Não fui nenhum. E o único que eu fui esse ano acabou flopando vergonhosamente, por culpa dos organizadores, que isso fique bem claro, e eu não vou falar o nome do evento porque eu não vou bater palma pra macaco dançar. Mas espero que tenha outros eventos por aí, como a PocCon, que os eventos grandes como o FIC continuem dando muita visibilidade para os artistas LGBTs, porque nós precisamos muito, muito alcançar essas pessoas.
para mudar o cenário que nós temos hoje dos LGBTs no Brasil. Há uma resistência dos aliados em ler quadrinhos LGBT? Sim, porque tem muita gente por aí que acha que qualquer coisa relacionada a LGBT tem alguma coisa relacionada ao sexo, ao abuso, ao pecado, as coisas que são erradas, as coisas que não podem ser ditas, as coisas que não poderiam existir. Então, o único fato de você ter um protagonista ou um personagem secundário que tenha sua sexualidade divergente com a heterossexual, e mesmo que isso não faça, assim, relevância alguma para a história, a pessoa já pensa em boicotar aquela obra só por causa de uma questão dessa, porque os héteros acham que não podem consumir. Nada que tenha algum elemento que se relacione diretamente ou indiretamente com a comunidade LGBT, que ele vai se tornar uma bicha, uma POC, pintosa. Isso não é verdade, porque, gente, eu vi beijo hétero a minha vida toda e hoje eu não sou hétero. Gente, tem muita obra por aí de cunho LGBT que todo mundo deveria ler. Todo mundo deveria ler. E não é coisa relacionada a sexo. E também muita coisa relacionada a sexo por aí é muito bom e vocês podem ler. Você que é LGBT, recomende quadrinhos, recomende séries, recomende filmes com artistas LGBTs que falem sobre vivência LGBT, ou que simplesmente tenham um casal LGBT como protagonista, desde que não seja uma obra problemática para os seus amigos héteros, para você estar participando dessa instrução deles também. Essa quebra de preconceitos que muitos deles têm de não consumir conteúdo que a gente consome, achando que aquilo é um conteúdo exclusivamente feito para LGBTs. Sabe a tua avó? Manda ela ir assistir Drag Race. Pronto. Lohane com a abuso do cabelão. Olha o cabelo da Lohane, gente. Ficou! Tô eliminada. Ligue 0800 7900. Peça 6 frascos e... Gente, aqui é o Pedroca falando. Como o vídeo ficou muito grande, a gente dividiu em 2 partes para ficar mais fácil de vocês assistirem. Então aqui acaba a primeira parte, mas se quiserem ver o resto da entrevista, a parte 2 tá logo em seguida. Até logo!